Programa Acontece. Um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25. No programa de hoje, nós vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre o momento econômico que o país passa a viver no início de um novo governo, logo nos primeiros dias deste mês de janeiro de 2015, membros da equipe econômica nova, designada pela presidente Dilma para o gerenciamento de toda a economia nacional. Fundamentalmente são 3 ministros que vão atuar diretamente no comando da economia. Ministro da Fazenda, professor Joaquim Levy, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e também o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que já atuou no mandato anterior da presidente Dilma. Mas uma série de alterações e mudanças na condução da economia nacional já estão se processando e realmente com rapidez, né, essa nova equipe que assumiu o comando da economia em Brasília está atuando fortemente no sentido de já providenciar uma série de ajustes que são necessários para melhorar o desempenho da economia e buscar o equilíbrio fiscal necessário para que posteriormente possa o país voltar a crescer. Acontece que, teoricamente, isto tudo é muito válido, né? São medidas necessárias, anunciadas há muito tempo. O consistente combate ao processo inflacionário, o controle da inflação, os mecanismos para que efetivamente ela não volte, porque a inflação é o pior tributo que existe e que realmente corrói os valores não só da moeda nacional, mas afeta muito duramente a vida do trabalhador, daquele que depende do salário para sobreviver. Então a inflação é o pior tributo que nós temos que conviver com esse problema. E no passado recente, né, cerca de 20 anos atrás, nós já sentimos o que representou a inflação em nosso país. Foi uma experiência terrível, devastadora, que eliminou rapidamente o poder aquisitivo da classe média brasileira, também da classe média baixa e daqueles que dependem, como falei, do salário para sobreviver. Os assalariados eram mais duramente afetados e os abastados, aqueles que possuem muitos recursos financeiros, eles viviam na ciranda financeira e ficavam sempre cada vez mais abastados, mais ricos. Então havia o problema da concentração de renda, a desvalorização da moeda e a desmoralização também do próprio país como nação, que não tem uma moeda, país que não tem uma moeda estável, ele se desorganiza por completo. Os poderes públicos em todas as esferas não podem fazer nenhum tipo de planejamento, porque uma inflação de 30% ao mês que nós chegamos a viver até 1993,
portanto, há mais de 20 anos atrás, era absolutamente impossível de se planejar em qualquer nível de governo, porque a inflação corroía os valores da moeda e tudo era mais ou menos estimado de forma dolarizada, ou seja, tendo como parâmetro uma moeda estrangeira, porque a moeda nacional praticamente estava agonizante. Após o Plano Real, estabilizou-se a economia, o controle da inflação realmente foi muito eficaz e isto perdurou até hoje. Nós vivemos numa relativa estabilidade da moeda, com a inflação de 5 a 6% ao ano, mas com um recrudescimento agora em 2014 principalmente, um crescimento da inflação, um retorno da inflação que muito preocupou, né, tanto o trabalhador como os empresários, porque ninguém quer retornar àquele tempo da inflação alta, que é realmente destruidora, né, dos valores monetários, e com isto se desorganiza, né, todo o sistema econômico nacional. Mas finalmente conseguiu-se nos últimos 20 anos o equilíbrio da economia, a estabilidade, né, da moeda, e agora volta a preocupar o governo o controle da inflação, porque ela realmente saiu do centro da meta e começa a dar sinais de querer se revigorar, ou seja, há um risco sério da volta da inflação. Mas o governo tem colocado com muita ênfase, como prioridade maior, o controle da inflação. Nós tivemos uma disparada do dólar, a questão de 30 dias atrás, e o Banco Central teve que realmente intervir no mercado, vendendo grandes parcelas da nossa reserva cambial, injetando dólar no mercado para segurar o preço da moeda norte-americana. Houve algum sucesso durante algumas semanas, hoje ele está em torno de R$ 2,70, R$ 2,75 aproximadamente. Mas se por um lado é bom para os exportadores brasileiros, porque as empresas voltam a ser competitivas no mercado internacional, com a alta do dólar, mas internamente gera também o problema da inflação. Então, este ajuste fiscal que a nova equipe anunciou que seria feito, já começa praticamente toda semana uma notícia nova a respeito de como se fará este ajuste. E nós temos que estar preparados para um ajuste doloroso. Não será sem dor, não será com medidas paliativas, não será numa dose amena que virá o ajuste econômico. Por exemplo, já se anunciou alteração nos critérios da Previdência Social para estabelecer a pensão por morte, o auxílio-doença, outros benefícios trabalhistas também serão profundamente alterados. O governo envia ao Congresso nos próximos dias medida provisória pedindo que o Congresso possa... E aí vai haver um grande debate, porque se trata de direitos trabalhistas que, apesar do governo estabelecer que estas mudanças serão daqui para frente, não terá efeito retroativo, não irá prejudicar direito de quem já adquiriu o direito, mas é uma alteração no sentido de tirar os direitos que até aqui vinham vigorando. Agora anuncia-se um rombo no fundo de previdência dos Correios,
Postales, que é o Fundo Previdenciário dos Funcionários do Correio, algo em torno de 5 bilhões de reais, o rombo no Fundo de Previdência dos Funcionários do Correio. O governo já começou a apurar as responsabilidades, e as notícias que vão surgindo na mídia nacional no sentido de que este ajuste será feito não de uma vez só, abruptamente, mas será feito ao longo deste ano de 2015. Portanto, há que se preparar. Todo o empresariado nacional vai ter que conviver com juros altos, inclusive agora a medida que o Congresso votou estabelecendo a correção da tabela do imposto de renda para 6,5%, que foi a inflação do ano, a inflação oficial, mas a presidente resolveu vetar esse artigo. Então vai haver um redutor, a tabela vai voltar a ser corrigida a apenas 4,5%. Então, essas medidas restritivas, não é? Os subsídios deixaram de existir a partir do dia 1º de janeiro para a comercialização de veículos, automotores. Esses ajustes que estão sendo feitos vão repercutir no dia a dia da economia nacional, inclusive também com a diminuição da própria receita pública. Os orçamentos municipais, os estaduais, e o governador Alckmin já anunciou uma redução temporária aí de 10% em todos os gastos do orçamento do Estado pela incerteza do campo econômico, do momento econômico que nós vivemos. Estes ajustes vão prosseguir, como já frisei, e o que se programa é para 2016 o país começar a voltar a crescer, já sob outros parâmetros de equilíbrio fiscal e principalmente do controle efetivo do processo inflacionário. Nós concluímos agora o primeiro bloco do nosso programa de hoje e voltaremos após o intervalo. Bela Casa. Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bela Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bela Casa. Showroom na Antônio Carlos Comitre, 396. Bem, amigo telespectador, no primeiro bloco do programa de hoje nós fizemos uma abordagem rápida sobre o atual momento econômico do país, as previsões que a gente pode mais ou menos estimar do que ocorrerá, né, em termos de ajuste da economia, do corte de benefícios, enfim, do emagrecimento dos gastos do governo, não é? Os ministros novos da área econômica querem fazer esse ajuste também nos gastos do governo. O governo gasta muito e gasta mal. Então, há essa preocupação deste enxugamento nos gastos, o que é importante. Mas a presidente Dilma Rousseff terá intenso trabalho nesse sentido. É um desafio muito grande, porque tudo passa pelo Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional, ultimamente, vem mostrando muita preocupação em iniciar um trabalho no Legislativo, já cortando benefícios, ou para explicar à nação um posicionamento ao lado de um ajuste econômico duro que vem. Politicamente, há um desconforto nisso, é preciso negociar intensamente com todas as bancadas de todos os partidos, e agora nós temos uma crise interna no PMDB nacional. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, já ontem determinou aos seus pares na Assembleia uma reunião, marcou uma reunião, depois procuraram o vice-presidente Michel Temer e já disseram que o perfil do apoio
do PMDB ao governo será limitado. O partido vai buscar uma independência na sua bancada para a análise de projetos do governo, tendo em vista que não se sentem representados no atual ministério. Isso é uma crise séria. Há uma disputa entre o PT e o PMDB para presidir a Câmara Federal, a disputa com Arlindo Chinalha, que é o candidato da presidente Dilma e do PT, e o Eduardo Campos, do PMDB do Rio de Janeiro. E a oposição está ao lado do Eduardo Campos também. Então, há uma dificuldade de ordem política para encaminhar, neste atual cenário, todas essas medidas que estávamos comentando no primeiro bloco do programa de hoje. Mas são momentos que têm que ser enfrentados e verificaremos nos próximos dias, nas próximas semanas, como tudo isto vai fluir. Agora vamos fazer uma breve citação aqui à nova diretoria eleita do Sindicato dos Servidores Municipais. No final do ano passado foi eleita a nova diretoria do sindicato. Houve uma competição, uma disputa entre 3 chapas, e a chapa vencedora anuncia agora, para o final do mês de janeiro, uma Assembleia Geral dos servidores da Prefeitura para fazer uma análise e também formalizar uma proposta ao prefeito Panunzio com relação não só à questão salarial dos servidores, que agora em janeiro é o mês do dissídio, onde se aplica o reajuste anual, a correção anual dos salários dos servidores municipais, mas não apenas reivindicando o índice percentual para esse reajuste, mas colocando nesta Assembleia outros assuntos também de forma setorial, né? Há questões a serem colocadas por secretarias na prefeitura e também setorialmente tratando de assuntos do SAI, da FUNSERV. Então verificamos que teremos até o final de janeiro não só a realização dessa Assembleia, mas o início efetivo de uma negociação salarial com o Executivo. E o prefeito municipal deverá, na reabertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores, enviar em fevereiro, talvez, o projeto de lei que estabelece o índice de reajuste aos servidores municipais e alguma outra alteração que, porventura, deseja o governo fazer através de legislação específica. Nós esperamos que, neste diálogo entre a nova diretoria do Sindicato dos Servidores e o Executivo, possa realmente representar um progresso, uma evolução na forma de conduzir essas reivindicações. Nós sabemos que o prefeito Panunzio é um homem que tem muita experiência, né, e é um prefeito que sempre foi muito respeitado pelo servidor público devido à forma com que ao longo de toda a sua carreira ele tratou dos assuntos do servidor público em geral. Então ele tem muito respeito pela categoria, e esse diálogo eu acredito que não será um diálogo difícil, mas é claro que a postura de independência, de autonomia plena que tem esta diretoria eleita fará com que este encaminhamento seja feito de uma maneira imparcial e isenta, e buscando, claro, o sindicato vai buscar as melhores condições para o funcionalismo público municipal, e o prefeito terá que verificar até onde cabe no orçamento público, porque há um limite, né, para se efetuar gastos com o pessoal. Então há um limite, um percentual da receita que não pode ser ultrapassado, e este limite
é de vital importância, inclusive na análise de contas da Prefeitura, por parte do próprio Tribunal de Contas, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há um limite para se conceder esses reajustes, e a Prefeitura, inclusive, está, à medida em que inaugura novas unidades do serviço público, como escolas, creches, postos médicos, enfim, ela precisa preencher com novos servidores. E está agora convocando um concurso público para abrindo mais 180 vagas no serviço público municipal para cargos, funções cujos salários variam de R$ 1.200 a R$ 4.500. Então, este concurso, as inscrições, aliás, já estão abertas para este concurso, e teremos, portanto, o ingresso de mais um contingente de servidores no serviço público municipal. E tudo isto é contabilizado, tudo isto é aferido de uma forma muito minuciosa para que não se ultrapasse, não é, aquele valor global de que os recursos humanos, existe um limite em valores, na folha de pagamento com os encargos sociais, ela tem um perfil que tem necessariamente que estar não ultrapassando esse limite. Então, o próprio sindicato conhece a legislação também e vai buscar, dentro do possível, claro, o melhor para o servidor da Prefeitura. O que nós esperamos é que em fevereiro já a Câmara possa receber esta proposta salarial, este projeto de lei que trata do assunto, e sabemos também que a Prefeitura já está começando a fazer, a nível interno, também alguns ajustes visando se adequar a este momento econômico difícil porque passa o país e que afeta também a Receita Pública Municipal. Nós estamos concluindo agora a segunda parte do nosso programa de hoje, e após o intervalo voltaremos para a finalização do programa Acontece de hoje. Construtora Prohidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras. Além de 2 unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A Prohidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a Prohidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Em 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigo telespectador do Canal 25, Local TV, vamos agora, encerrando o programa de hoje, fazer aqui um registro todo especial ao posicionamento muito firme, muito coerente do Papa Francisco, o líder máximo da Igreja Católica, que desde o momento da sua posse, há um ano e meio, foi em maio de 2013, desde a sua posse, já há quase 2 anos, ele vem anunciando uma série de medidas corajosas, medidas que visam
colocar, como ele mesmo sempre fala, ele se refere à igreja em saída, ou seja, a igreja que vai para a evangelização de todos os povos, participando e dando testemunho junto, não é, a todas as classes sociais, em saída, ou seja, a igreja vai até onde está o povo de Deus. Ela não fica encastelada, ela não fica burocraticamente fechada, ela não fica preocupada em priorizar aspectos de organicidade, ou voltando ao tema que ele sempre se refere, a burocracia eclesial. Não, ele quer que haja um período novo de evangelização, que a igreja seja realmente missionária. A igreja tem que ser necessariamente missionária, tem que evangelizar saindo de si mesma, indo ao encontro do povo. E ele anunciou agora a questão de 10 dias atrás, no final do ano de 2014, num pronunciamento inédito que fez, ele anunciou medidas muito fortes para que este ano possa se alterar toda a estrutura atual da Cúria Romana, que é um organismo de assessoramento ao Papa e que já estava realmente defasada no tempo e aferrada a um conservadorismo, a uma estrutura que já não é conveniente. É preciso arejar, é preciso buscar novos caminhos, é preciso ampliar a colegialidade, ouvir mais as lideranças, as pessoas, os leigos, então a própria comunidade eclesial. É preciso, e o Papa defende muito esta abertura, não é? E agora no sínodo que será realizado este ano, houve reuniões preparatórias ao sínodo, e após tudo isto ele anuncia de uma forma veemente, de uma forma contundente, que a igreja não pode permanecer como se encontra em sua estrutura de organização burocrática. A Cúria Romana passará necessariamente agora por amplas reformas, e nós temos que registrar a coragem do Papa e a coerência dele em levar adiante a sua proposta de trabalho, não é? Uma igreja simples, uma igreja muito atuante e missionária. Nós concluímos agora o nosso programa de hoje e, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente para mais um programa Acontece. Muito obrigado pela sua audiência. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.